Como eu descobri o código mundial do dinheiro que me fez dar a grande virada é o que vocês vão descobrir agora. Pega a pipoca, porque isso aqui pode mudar a tua vida, porque esse é o jogo que todos os ricos jogam. Porém, teve um livro que me plantou a semente na minha cabeça lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Com 18 eu ainda não tinha dinheiro para comprar um livro. Por incrível que pareça, era caro pagar 30, 50 reais no livro. Então, eu li o Pai Rico, Pai Pobre da biblioteca, e hoje eu tenho esse livro aqui plastificado que eu comprei de recordação, que foi um livro que fez parte da minha vida. Ele fala sobre ativos, passivos e como tu ganhar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Porém, como eu não tinha dinheiro e nem trabalho na época, tava iniciando a vida de salva-vidas, ou foi até um pouco antes, foi 17 para 18, eu entendi, mas não entendi 100%, até porque eu não tinha como dar prática naquele conteúdo, mas a semente ficou na minha cabeça. Para te entender um pouco sobre dívida, você sabia que a maior potência do mundo, a mais forte de todas elas, é a que mais tem dívida? 35 trilhões de dólares. A segunda maior potência, em questão de consumo, que seria a Europa, tem 16 trilhões e a China 4 trilhões. São as três maiores. Dá pra dizer que a China passou já a Europa. Mas na minha cabeça, quando eu era novo, tu ter dinheiro era o que você possuía, o que estava no seu nome, e não uma dívida. Basicamente, a tua riqueza é baseada no que é seu, e não o que tu deve. Só que aí, quando tu começa a entender o jogo global, tu vê que a alavancagem por meio de dívidas para te fazer crescer e ser uma pessoa maior, eventualmente te faz ser muito mais rico. E tu vai ver que o nível máximo são os países, mas isso vai descendo até a base onde todo mundo pode utilizar essa técnica. Mas como que isso acontece com os países, então? Da mesma forma que acontece com os homens mais ricos do mundo e acontece comigo quando eu dei a virada aos 30. Só o Elon Musk, pra você ter uma ideia, quando comprou o Twitter, tu acha que ele usou os 40 bilhões do bolso dele? Correu esse risco? 13 bilhões foi em consórcio de banco, usando as ações da Tesla como garantia. A própria SpaceX, quando ele explodiu o foguete pela terceira vez, que ele perdeu tudo, cara, gastou tudo que ele tinha, ele teve que ir atrás de recursos de terceiros amigos que confiavam nele, já viam que ele era um grande gênio, e deram dinheiro pra ele, emprestaram dinheiro pra ele, investiram nele, fazendo com que o quarto foguete desse certo e a SpaceX se tornasse o que se tornou hoje. Só que os mais ricos só conseguem isso, obviamente, porque eles têm o respeito e a confiança das pessoas. Nenhum rico do mundo ficou rico sendo idiota, emprestando dinheiro para quem não dá para confiar ou que acha que não vai pagar. Mas então, como que isso se aplica na nossa realidade? Bom, e exatamente da mesma forma acontece com a gente do mundo real, pessoas mais normais. Quando tá começando a vida, tu não sabe fazer dinheiro, tu não tem nenhuma habilidade para trabalhar, tu não sabe produzir e não consome nada, senão com o dinheiro dos teus pais, obviamente. Consequentemente, ninguém de fora vai te dar dinheiro, vai confiar em você esse dinheiro, porque seria muito arriscado. Com exceção do Nubank, que anda às vezes liberando dinheiro pra galera aí, e eu te garanto, não vai funcionar tu desinstalar o aplicativo, porque no momento que tu faz isso e assume uma dívida e desinstala o app, como a gente já zoou, tu tá completamente fora do jogo do dinheiro dos ricos. Basicamente, para alguém te dar dinheiro, para a pessoa correr esse risco, você tem que se provar, assim como os Estados Unidos se provou ao longo dos anos, após a Segunda Guerra, ele ajudou na guerra, ele foi responsável na forma de punição de certa forma. As atitudes deles, digamos, foi de um país que dá para se confiar. Por isso que a moeda cresceu tanto, por isso que o país virou uma potência, porque as pessoas confiam no dólar basicamente. Tudo se resume a isso no final das contas. E o respeito também por meio de armamento, por meio do posicionamento, por meio da força. Assim como o Elon Musk se provou com o PayPal lá no início da vida, quando ele era um fudido sem saber nada. O cara era um puta nerd, inteligente, e ele fundou aquele negócio, tirou da cabeça dele, mesmo sem recurso. Ali se provou para depois ir para outras empresas. Os dois aqui, ó. Tutu, olha a metida. Mentira, ela não Caia, vai pra cá. Ela vai jogar, olha. Tamanho que ela tá. 5 meses já. E é aqui que acaba entrando o segredo que os ricos fazem. Se tu viu meu vídeo como eu vivo tranquilo com 2 milhões em dívida, aquele vídeo é uma parte, digamos, a parte 1 desse todo aqui, que está atrelado a tu estudar, trabalhar, aprender algo novo e você valer mais. É você que tem que valer mais, não teus bens materiais. Adianta ter um carro desse, tu não sabe nada, tu não sabe fazer dinheiro, tu vai sofrer para pagar o carro, vai sofrer para pagar tudo. E o que o pobre faz, a primeira coisa que o pobre faz é o quê? Gastar o salário sofrido dele para comprar um carro. Em vez de comprar uma renda passiva, ele compra uma dívida, a pior dívida possível. Todas as pessoas que se tornaram ricas, praticamente sem exceção, começam oferecendo algum serviço, ou tipo, cortando grama para alguém, fazendo algum trabalho de base, porque elas não sabem nada e elas têm que começar de algum lugar. Então é bem comum. Não espere começando sendo dono de um negócio. Muitos começam vendendo coisa, tipo brigadeiro, ou comprando e vendendo alguma coisa, vendendo por mais caro, alguma coisa simples, porque é o caminho natural, é assim que tu começa algo. O próprio CLT faz parte disso. Tá começando a vida, tu tem que aprender novas habilidades, tu vai oferecer um serviço para alguém que já tá um nível acima de você. O natural é tu fazer o CLT no começo da vida e ir subindo, aprendendo novas coisas. E o não natural seria tu ficar preso no CLT pro resto da vida, trabalhando muito e ganhando pouco. Isso sim é algo ruim, porque a pessoa não se desenvolveu.
Se ela se tivesse desenvolvido, ela poderia conseguir um trabalho novo. Isso eu falo mais no vídeo como eu vivo tranquilo com 2 milhões de dívida. Então, se tu quiser isso mais detalhado, já abre numa aba nova, vou deixar o link aqui na descrição, pra depois tu ver sobre esse, pra ti que tá começando a vida. Então, dessa parte não tem como tu fugir. A gente vai falar de como fazer dívidas boas aqui. Mas pra te fazer dívidas boas, tu tem que ter uma renda. Então, não tem como tu fugir do outro vídeo que eu explico sobre crescimento, estudo, o grande segredo que é o conhecimento, que por mais que tu não veja na hora, é o que vai mudar a tua vida. E quando tu começa a fazer dinheiro, que entra agora no grande segredo dos milionários. Porque fazer dinheiro é uma coisa, tu tem que trabalhar ativamente para fazer esse dinheiro. Agora, tu fazer esse dinheiro trabalhar para você, que é o grande segredo dos ricos, e conseguir dinheiro de terceiros, é o que a gente tá falando agora nesse vídeo. E a partir daí, quando tu começa a guardar um pouco de dinheirinho, tu já pode fazer desde o teu começo, assim como eu fiz, desde o comecinho guardando um pouco para pôr em conhecimento, para eu ter um mensal ser mais alto. E quando eu começar a sobrar algo relevante, pô, agora talvez já consiga comprar o Minha Casa Minha Vida. Onde tu vai buscar recurso? Olha ali. Tu não vai ir, né? Vamos ver. Nossa, que nojo. Isso aqui... Será que é esgoto? É, com certeza. Não é possível. Cara, é esgoto, velho. Ah, motherfucker. Resumidamente, se tu tem dinheiro da tua família, se tu é herdeiro, enfim, tu vai conseguir... Tu tem uma super ideia, pode ser que tua família dê dinheiro, mas se tu não tem, teus únicos parceiros de vida vão ser o banco, principalmente, tá ligado? O banco é uma das formas de tu alavancar, é a forma que eu alavanco, principalmente. Geralmente eu vou pros meus negócios, meus imóveis, mostrar pra vocês, como vocês já sabem que tem barbearia, eu fiz uma sociedade nova que eu não revelei. Mas hoje a gente vai pra Enterprise porque, amores, vão dar uma passeada, dar uma curtida. Hoje é o quê? Terça, amor? Terça. De noite a gente tem evento lá do shopping de influencers. E a boa notícia é que eu acabei vendendo um dos imóveis com 50% de lucro em 6 meses, então deu mais de 10% ao mês. Imóvel ao qual eu paguei pro banco 1% ao mês, nem isso. Não chegou a dar 1%. E durante todos esses 1% que eu paguei pro banco de juros, quem pagou foi o inquilino. Então, nem eu paguei 1%. Eu teria pago 1% se ele não tivesse alugado, mas como o imóvel ficou alugado e pagou a parcela, é o imóvel lá de Camboriú. Vocês chegaram a ver algum vídeo meu, acho que no outro canal. Então vocês já entenderam. Esse é um bom exemplo de como eu fiz 10% por mês, menos de 1% do banco. Galera, o ponto que tu parte da vida varia muito. Se tem uma família rica, como eu disse, facilita muito. Eu me considero muito privilegiado porque eu estudei em colégio particular. Isso já dá um adianto demais no Brasil, porque o colégio público é muito tenso. Tu não aprende praticamente nada. No particular, se tu for mais ou menos bom aluno, eu fui mau aluno, mas dá pra aprender. E o segundo ponto é que no começo, com 17, eu não tive que sair trampando full time. Minha família, meu pai me apoiou. Tipo, quando eu vim morar pra cá, eu morei com a minha avó pra economizar, mas era mais barato as coisas, mas deu tempo de eu virar salva-vidas e tal, e me desenvolvendo. Olha ali, amor. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Vamos parar pra ele vir. Ah, querido. Bonito, não tem nem o que falar. Deve ser financiado. Inclusive, eu jogo o jogo do financiamento, velho. Não pago à vista essas coisas, geralmente. Até porque não faz sentido. Se com o dinheiro que tu paga à vista... Tipo, esse meu carro é um exemplo. O dinheiro que eu podia pagar à vista, eu comprei outro imóvel. Aquele imóvel tá valendo mais de 200k já. E não deu nem 6 meses, cara. Então, assim, o dinheiro ele vale muito pra quem sabe jogar o jogo. Esse jogo que a gente tá falando do vídeo aqui. Tu faz, com 1x tu faz 10x. Com 10x tu faz 100x. Por isso os caras dizem, quem tem dinheiro faz dinheiro. Só que tu só faz dinheiro tendo dinheiro sabendo fazer. Que é o que eu vou falar agora. E isso eu aprendi há 2 anos atrás, rapaziada. Lá na Mansão Blindagem, eu tinha guardado... Cara, todo o dinheiro que eu fiz na minha vida, suor assim, eu comprei o Lancer do começo, até meus 27. Quando foi a Mansão? 27, né, amor? 26, 27. 28 anos. E guardei um dinheirinho, tipo assim, uns 80 mil. No YouTube e tal, lutando, na época do Facebook que eu fiz um dinheiro bom. E quis alugar uma mansão pra gravar com os do guri pra tentar ganhar mais dinheiro. O que aconteceu? Achei a mansão dos meus sonhos lá, que tava com preço bom, negociei. A imobiliária não queria me alugar de forma alguma, mesmo eu oferecendo 6 meses adiantado. Basicamente, eu tava oferecendo metade do contrato adiantado, pago. Eu até cheguei a falar de 1 ano, mas eu ofereci 6 de começo. Tipo, 40 mil era. Dava uns 7, 8 mil por mês. Uns 7 conto, acho que deu no final. E ela não queria me alugar, por quê? E aí entra, porque o meu score tava baixo. Pô, e como é que teu score tava baixo? Tinha dívida? Cara, tirando uma dívida da TIM, que eu tinha lá de 100 pila, eu não tinha dívida, cara. Nada relevante perto de 40, 80 mil. Não tinha nenhuma dívida grande. Tinha meu carro quitado, que era o Lancer, que ainda tá comigo. E como, boy, que tu não tinha score então? Eu não tinha score porque eu não pagava dívida, cara. Como eu não passava cartão de crédito, eu pagava tudo à vista, eu não era um bom pagante. Pra te ser um bom pagante, pra tu ser um bom pagador de dívidas e conseguir dinheiro emprestado, tu tem que pagar dívidas. É bizarro como funciona o sistema, mas é assim que o sistema funciona.
Os Estados Unidos é uma nação que tem uma boa reputação porque ele paga as dívidas. Por mais que tenha uma dívida super alta, ele tá sempre pagando. Vocês entendem? Então, não é sobre o quanto de dívida tu tem, é sobre o quanto de dívida tu paga. E nem sobre quantos bens tu tem também. A vantagem do bem é que tu pode deixar de garantia, né? Mas obviamente que eu não tinha nenhum imóvel nessa época, tirando meu carro. Resumo da história, eu só consegui alugar pagando um seguro um seguro aluguel de mais de 10% do valor do aluguel, só que negociando com a habilidade que eu tinha de negociar, eu consegui tirar isso do proprietário do imóvel. E fiquei lá uns 6, 7 meses até que comprar a casa eu tive que sair. E eu gastei todo o meu dinheiro na mansão, cara. Isso que foi o mais louco, porque deu uma baixa no YouTube, minha renda era só do YouTube. Ou seja, eu corri um risco e eu não tinha tanta renda assim. Eu achei que ia dar bom com os vídeos, deu até certo ponto, mas não o suficiente. Meus gastos subiram muito na mansão, muita coisa estragava. Resumo, eu gastei muito dinheiro, só que eu aprendi muito, galera. Foi ali que eu comecei com os vídeos curtos, que no ano seguinte começaram a pagar e eu comecei a fazer muito mais grana. Mas a lição mais importante foi: não importa se tinha 100 mil na conta, eu não conseguia alugar o imóvel. E dali pra frente comecei a passar tudo no cartão. Importante ressaltar que não adianta passar porcaria no cartão, comprar um monte de coisa, bem material. Nessa época eu não tinha Play, não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha nenhuma dívida assim no cartão. Até hoje não tem. Até hoje não tem, na verdade. Só de coisas essenciais. Só que eu comecei a pagar mercado no cartão. O que era necessário e o que eu sabia que ia pagar, eu pagava. Então, se tu não sabe ainda guardar dinheiro, se tu é compulsivo com compras, não adianta ter cartão de crédito. Isso é pra quem já aprendeu a guardar e não gastar com porcaria. O cartão é pra quem gasta a mesma coisa, só que agora tem um cartão e em vez de tu gastar na vista, tu passa no cartão. É isso, ponto. Então, só tenha cartão quando tu aprender a primeira habilidade, que é economizar dinheiro, não gastar mais do que tu ganha e não comprar porcarias que não são essenciais. Tudo que não é pra trabalho, que não é pra teu crescimento, não é essencial. Basicamente é isso. Quando eu saí da mansão triplex, e graças a Deus a mulher comprou, porque eu tava com mais conta do que pagando, esse foi um dos erros que eu tava cometendo, eu voltei pro meu apartamento antigo, voltei a economizar e viver low cost novamente. Um AP que tava muito dentro do que dava pra ser pago. Porque se eu já fosse naquele momento pra, vou pra um aluguel mais de luxo, um lugar mais bonito, já ia estar gastando muito mais que o dobro. Então eu consegui me reerguer, baixei meus custos, esse é o segredo. Sempre baixe seus custos quando não tá ganhando, quando tá investindo em algo novo. E aí ali fiz algumas publicidades, depois a mansão. Foi antes de lançar os vídeos curtos. E fiz vídeo, consegui me reerguer, mas não foi muito dinheiro assim. Me reergui o suficiente. E aí, passou o tempo, lançaram os vídeos curtos e eu comecei a mexer com os vídeos curtos. E como vocês sabem pelo vídeo dos 12 meses lá que eu fiz, comprei meu primeiro imóvel. No primeiro ano de vídeo curto eu juntei mais ou menos uns 200 mil, 150 a 200, consegui comprar o meu primeiro imóvel. Um imóvel que valia 1 milhão, que eu comprei por 700, dando 200 de entrada, menos de 200, mais ou menos 200 foi na verdade, porque teve comissão e tudo mais, comissão não, imposto e tudo mais, e o resto foi dívida com o banco, que eu só consegui fazer a dívida porque eu tava pagando o cartão antes e minha moral tava relativamente boa. Então eu esgotei meu crédito no crédito do banco, foi meu primeiro imóvel, e nesse mesmo tempo eu comecei a gravar as aulas pro Método do Povo também, que era uma habilidade que eu não tinha nenhuma, não sabia gravar, não sabia escrever roteiro, não sabia fazer nada. Então eu comprei esse primeiro imóvel e quando eu fiz a compra em dezembro, eu lancei o curso. Tá tudo registrado basicamente, porque vão me perguntar, mas por que tu lançou o curso então se tu ganhava dos vídeos curtos? Tava fazendo 30, 50k mais ou menos com os vídeos curtos. E eu já lancei o curso prevenindo que eu não sabia. Não é nem que eu não sabia, cara. Eu lancei prevenindo porque eu sabia que eu podia saturar de fazer vídeo curto, porque eu já fazia muitos por dia. Eu tava fazendo 90 por mês pra você ter uma noção. Então eu pensei, cara, em vez de eu fazer 180 vídeos por mês, eu vou começar a gravar aula e ensinar sobre isso, porque qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com isso. E acabou sendo um sucesso, felizmente. Hoje a gente tem quase 3 mil alunos. Tu pode me tornar meu aluno se quiser ainda. É uma renda extra muito forte que eu tenho hoje. Além dos vídeos curtos, eu continuo fazendo normalmente, continuo pagando super bem. Já mudei a vida de muita gente, vocês não têm noção. Aluno que comprou casa, os alunos top chegaram a fazer mais de 50k no mês, por vários meses seguidos. Tem alguns que fazem ainda. Enfim, eu sempre falo isso porque as pessoas, o brasileiro tem na cabeça que se tu tem uma renda, tu não pode fazer mais nada. Então assim, porra, se eu tenho renda do Boi Selvagem, que era vídeo longo, por que eu não posso fazer vídeo curto? Por que eu não posso ainda ensinar sobre isso? Por que eu não posso fazer renda dos meus imóveis, de locação? Tu pode ter quantas rendas tu quiser. Isso depende do quanto tu sabe. Se tu tem conhecimento, cara, e tu usa a tua cabeça, velho, e o dinheiro que tu ganha, tu pode fazer dinheiro de muitas formas. Então, não seja limitado, que nem os caras, meu, velho, não, eu sou médico, eu só vou ganhar dinheiro aqui do meu mensal. O médico rico não é o médico que vive do mensal, é o médico que pega o mensal e investe em imóveis e faz aquele dinheiro valer mais. É aí que esse é o segredo, alavancar o dinheiro que tu já tem, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. E eu acho que essa é a pergunta mais ignorante que eu recebo, até hoje eu recebo às vezes, pô, por que tá vendo curso se tu faz dinheiro com isso? E além de realizar um sonho de escrever, ensinar, ter uma comunidade absurda que tu só cria quando as pessoas pagam, tipo a comunidade que eu tenho do Método do Povo só existe por isso. Eu também abri mais minha mente. O fato, se for analisar, que diferente de vídeo longo eu realmente podia viver pro resto da vida ali só com videozinho curto, porque é muito dinheiro com pouco trabalho. Só que eu percebi depois desse primeiro ano que qualquer pessoa poderia fazer isso, qualquer pessoa leiga, porque era bem mais fácil que vídeo longo. E sinceramente, cara, eu queria ganhar mais trabalhando menos. E hoje eu ganho mais trabalhando menos. Ainda faço videozinho porque paga muito.
tenho sociedade em barbearia, tenho sociedade de escola com prefeitura agora, que eu acabei de entrar, despendi boa parte do meu dinheiro. E essa é uma outra forma também de investimento que é mais complexa, não vou ensinar sobre isso, até porque eu sou novato. Então tu investir em IPO, tu pegar um dinheiro teu e botar num negócio, investir em pessoas. Investir pessoas a nível mais alto. Enfim, nesse final de ano tinha sobrado 200 mil, eu tava com dinheiro, 150 pra falar a verdade, mas, tipo, eu lembro que foi 150, eu achei o imóvel, entrou mais 50 em dezembro e dava os 200, que foi o que eu precisava. Porque começou a me dar uma urgência, cara, eu comecei a ficar mais ansioso do que quando eu não tinha dinheiro, porque eu pensava, cara, eu preciso proteger esse dinheiro, eu preciso proteger e fazer ele valer mais. Então eu vi alguns imóveis na planta, eu ia dar 100 mil e pagar parcelas, ficar tranquilo, não queria tirar todo o meu dinheiro pra ter uma segurança. Só que a boa notícia, aquela semente do Pai Rico, Pai Pobre ficou. E agora eu realmente tinha dinheiro para começar a jogar esse jogo, eu me lembrei disso. Então, diferente de que cassineiro, rifeiro, os caras aqui no Brasil fazem, porque eles compram isso para vender mais curso, eles dependem de vender curso para ganhar mais dinheiro, então eles dependem da imagem. Eu pensei, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou botar no imóvel, né? Esse foi o pensamento. Já que eu ganhava os vídeos curtos, não dependia de vender nada para isso, basicamente. Claro que eu queria ter o carro, eu queria ter comprado a Mercedes um ano antes, todo mundo quer, mas a melhor decisão da minha vida foi não ter botado dinheiro num carro e sim nesse imóvel. Por quê? Esse imóvel fez com que eu não subisse meu nível de vida. Eu não saí ostentando, não saí comprando, comendo fora, gastando muito mais dinheiro. Eu mantive parecido, né, rapaz? Foi aí que o amigo meu mandou o imóvel, apareceu uma oportunidade abaixo de mercado, assim, 150 mil abaixo de mercado. E eu olhei assim e falei, caralho, velho, mas tem que dar muito mais à vista. Aí eu falei, nossa, mas vale muito a pena. E me esgoelei de todas as formas possíveis, dei tudo que eu tinha, mas literalmente tudo. Então, ou seja, eu protelei tudo por um ano da minha vida, assim, de qualquer luxo. Fiquei, tipo, literalmente sem dinheiro nenhum. Eu lembro que tava em março, tava sem grana nenhuma. Mesmo entrando dinheiro bom, tipo, tava entrando 30, 50, 40, 50 cada mês ali dos vídeos curtos. Eu sabia que em fevereiro, março ia dar uma baixa, porque é normal, os vídeos é altos e baixos. E eu tava com a mesma vida, sem dinheiro agora, só que eu tava vivendo tranquilo, como eu expliquei no vídeo de 2 milhões de dívida. Porque eu sabia que meu dinheiro tava bem investido, eu não tinha conta ruim pra pagar, era uma conta boa. E, consequentemente, passou-se um ano, né, tu que tá ouvindo agora, esse imóvel tá valendo 250 mil a mais do que valia não o valor que eu paguei, o valor que eu paguei. Então eu fiz 100% em um ano em cima desse imóvel. Só que eu não vendi ainda, diferente do outro que eu fiz 50%, esse eu não vendi. E não tem por que vender porque o aluguel paga a parcela e é muito bom. Mas talvez daqui meio ano, um ano eu venda para comprar mais coisa daí. O que a gente aprende com isso, boys? O que aconteceu? O primeiro imóvel tava, mesmo sendo barbado, estava muito a mais do que eu podia pagar. Então eu tive que negociar muito e eu fiz uma proposta que eu podia pagar, que foi 715 na época. O imóvel valeria 850, 710 mais ou menos. E ele valia porque estava já alugado por um valor super alto. Além de eu ficar sem dinheiro, além de eu ser um esgoelado, além de eu ficar um ano sem mudar minha qualidade de vida, usar o dinheiro só para isso, eu só consegui comprar esse imóvel porque o banco me deu dinheiro, guys. E diferente de 2 anos atrás, que eu não consegui, não tinha um score, não consegui fazer nada, nunca conseguiria usar o banco, dessa vez por pagar no cartão, eu consegui utilizar o banco me emprestou 450 mil reais com esses juros que eu falei para vocês, de menos de 11%, agora subiu os juros, deu uma subida, mas menos de 11% ao ano. E como você sabe, eu fiz 100% já em cima do valor do imóvel, eu consigo vender ele assim, ó, com 250k de lucro hoje, tô sendo, tipo, modesto, tá ligado? 250k sendo modesto, porque vale mais de 1 milhão. Já foi vendido imóvel de 1 milhão, não é baseado em fada, é real que tá sendo vendido ao lado, porque eu tenho contato de corretores. Então vocês percebem que com 200, eu fiz 250 em um ano, essa é a alavancagem que eu zico, cara. Eu usei o dinheiro do banco, porque eu poderia ter comprado um imóvel de 250 mil também, guys, dado à vista. Eu teria ganho um dinheirinho, talvez teria ganho, tipo, uns 50, 100 mil. Só que eu fiz muito mais que isso porque eu usei a alavancagem do banco. E isso é um jogo muito fácil e quase qualquer pessoa consegue jogar. É um jogo, digamos, iniciante ainda. Tem um jogo muito mais alto que entre empresas, essas sociedades que eu falei para vocês que eu comecei agora, que são jogos mais difíceis, exige mais estudo, mas também tu alavanca muito com pouco dinheiro. O que veio mais bizarro, galera? Porque depois desse primeiro ano, pagando as dívidas tudo certinho, o banco cada vez foi me liberando mais dinheiro. Basicamente, o segundo imóvel foi de sociedade, não estava no meu nome, mas o terceiro, hoje que me fez hoje ter uma dívida de mais de 2 milhões, foi um valor muito alto e eu consegui muito crédito mesmo já tendo meu outro imóvel. E além de eu conseguir o crédito desse imóvel, quando acabou, digamos, o meu crédito do Banco do Brasil, que daí eu já tinha esse outro imóvel, já tinha o carro, tudo que já estava valendo mais quando eu paguei, com exceção do carro, o carro não é uma renda passiva, pode esquecer, realmente foi um luxo que eu me dei depois desse tempo. Eu ainda consegui, por meio de outro banco, comprar outro imóvel, que foi no mesmo mês que eu comprei esse carro, então pensei, ou dou mais à vista no carro, ou dou só uma entrada e compro outro imóvel junto. Cara, esse imóvel já tá subindo muito rápido, e olha só, eu tenho anotado aqui, eu dei 6% de entrada, que dessa vez foi um imóvel com a caixa. 6% de entrada e mais 500, o valor do imóvel era, tipo, tava de 700 por 580, era um Black Friday. E eu consegui comprar dando 6 de entrada e o resto tudo parcelado e com um juros de 10%, cara.
Ou seja, você tem noção que quer dar 30 mil no imóvel de quase 600 mil, que vale 700 e agora já tá valendo 850? Esse ainda é um imóvel que eu tenho que esperar uns 2 anos pra ser, é um negócio mais de longo prazo. Só que a entrada foi nada, velho. Tipo assim, esse foi com a Caixa, era do permutante do imóvel, ele precisava fazer a venda de um. Tu aprendendo sobre negociação, tu aprendendo habilidades novas, tu consegue comprar na hora certa, tu consegue fazer o teu dinheiro, tipo, tu consegue fazer 30 e 35 mil, valer daqui a pouco, ter um lucro de 250 mil. Esse foi melhor ainda que nos outros negócios. Então, quanto mais tu faz, mais tu vai aprendendo. O fato, galera, é que o mundo inteiro trabalha baseado em dívidas, cara. Os bancos, as empresas, tudo funciona dessa forma. Tu começa a estudar, tu fica de cara. Só que eu digo pra vocês, o dinheiro por si só falando, quando tu não tem, ele traz felicidade quando tu consegue, isso é fato. Só que depois, quando tu compra um bem material supérfluos, então, qual que é a minha recomendação? Se tu tiver paciência, que nem eu tive, depois de um ano, só com aquele imóvel, eu ganhei uma Mercedes. Eu ganhei a Mercedes, eu comprei ela à vista, não, mas eu ganhei a Mercedes com o dinheiro daquele imóvel. Porque eu demorei um ano a mais. Então, é pra mostrar o quanto tu tiver paciência, estudar, ir atrás de aprender coisa nova, trampar, e não sair comprando supérfluo, e sim, já ter essa mente antes de tu ter o dinheiro, porque olha o que eu fiz nos últimos 10 anos. Eu fui trabalhando, estudando, aprendendo coisas novas, virei corretor, virei boi selvagem, saí um pouco menos. Isso tudo graças a um livro, cara, basicamente. Que tava plantada a semente na minha cabeça. E tudo isso foi fazendo com que eu conseguisse guardar um pouco mais, eu não comprasse um monte supérfluo, não saísse torrando com carro, não saísse torrando até na minha própria moradia, um lugar melhor já de primeiro momento. Foi que isso me fez ter consciência. Então ser pão duro de certa forma e gastar só com o que era importante, que era o meu aprendizado, o meu conhecimento e o meu estudo. E cara, a galera que tá na base não consegue entender isso, porque eles vivem um dia após o outro. Ele ganha na semana e torra no final de semana. Fica fazendo festa e fica gastando com isso. E cara, vai morrer desse jeito se não mudar a cabeça, tá ligado? Então vocês veem que depois desse um ano que eu segurei a mais sem gastar em nada, eu consegui ir para um imóvel melhor. Já tive um mensal, uma capacidade de pagar um mensal maior para esse imóvel melhor que eu tô morando. Pude comprar Mercedes, tranquilo. Cara, a Mercedes é muito fácil de pagar hoje, perto do resto. Porque eu tenho a renda do curso, porque eu tenho a renda dos vídeos curtos, porque eu tenho a renda de 2 sociedades. Que tenho a renda do imóvel agora, daquele imóvel que a gente vendeu agora, que vai me entrar um dinheiro. Publicidades do Boi Selvagem, exatamente, ainda. Então, quanto mais coisas... Ó, o stop do carro. Quanto mais coisas eu fui aprendendo, porque eu tinha tempo, porque eu usei o dinheiro para ter tempo, mais vira uma bola de neve, mais renda tu tem e mais coisa tu faz. Em vez de tu comprar um carro, que é lindo o carro quando tu compra, guys, só que tu se acostuma com o imóvel. Todos esses bens da vida que tu vai comprar, eles trazem felicidade até certo ponto, só que tu se acostuma. A felicidade de verdade, tu ter uma renda legal, tu ter uma liberdade financeira, tu trampar com o que tu gosta, tu poder investir, tu ter coisas rendendo, tu tá na tua vida aqui sabendo que tem um imóvel lá rendendo. Essa é a felicidade de verdade. E tudo isso misturado com ter o dinheiro para ter tempo com a tua família. Agora a gente vai ter filha, eu tenho tempo, vou poder ter tempo para passar com a minha filha. E isso é a coisa que mais tem valor no mundo. Eu tenho tempo para passar com a Morzi. Desde o começo, praticamente, desde os últimos 2 anos, a gente passa muito mais tempo junto, né, amor? Sim. Não tô correndo risco, viajando. E isso tem muito mais valor que todo o resto, cara. Eu tenho tempo para construir coisas novas. Isso é a felicidade. Eu podia ter comprado o carro, as coisas, assim, eu sou feliz com esse carro. Cara, a Mercedes me traz muita alegria. Eu entro e falo, caralho, velho, que carro massa. Tipo, me traz um bem-estar, sabe? Eu estar num carrão desses. Mas tudo tem o seu tempo. E fazer dívidas ruins é a pior coisa que tu pode fazer no teu começo. E uma coisa que você tá falando é de a longo prazo, né? De tipo, tu só poder fazer as coisas, as pessoas só assistirem você, só confiarem no teu curso porque você é uma pessoa honesta, né? Exato. E tudo isso atrelado sempre a tu não perder os teus princípios. Cara, tudo isso que eu falei não vale nada se não tiver os princípios corretos. De fazer o certo, tentar sempre aprender algo que agrega, algo de valor, não passar por cima dos outros, não aplicar golpe, porque a vida te cobra, velho. Se não seja o outro te cobrando, a tua cabeça fica estragada. Uma vez que tu ganha dinheiro fácil, enganando, mentindo, tu nunca mais vai conseguir trabalhar honestamente e aprender algo de valor. Foca de começar a aprender e crescer como pessoa, viver experiências. Se eu fosse rico ou herdeiro com 20 anos, tu acha que eu teria fundado o Boi Selvagem? Tu acha que eu teria feito tudo que eu fiz na minha vida? Se não fosse por querer crescer e aprender e ganhar dinheiro também? Te garanto que não teria virado salva-vidas. Até o próprio dinheiro às vezes pode ser uma maldição, dependendo do quanto tu tem, dependendo da educação, se tu não tiver princípios. Lembre-se disso. Resumo desse vídeo, você é o seu maior ativo, cara. É em você que você tem que investir, porque ele é o que mais paga dividendos. Invista em você, no teu trabalho, no teu estudo. E quando sobrar essa semente na tua cabeça, igual eu tive quando li Pai Rico, Pai Pobre. Entendo que nessa vida a confiança é tudo. Não faz um dinheirinho aqui ou faz um negócio errado pra te ganhar dinheiro rápido. Porque o Elon Musk só conseguiu aquele dinheiro porque as pessoas confiavam, viu que ele era um cara certo e inteligente. Os próprios Estados Unidos só conseguem porque são uma potência mundial, porque ele paga as contas.
até então, né, sempre fez as coisas certas e as pessoas confiam nele, por isso que o dólar vale tanto. E como pessoa, numa escala menor, isso funciona também. O banco só vai confiar em você, as pessoas só vão confiar em você, só vão te contratar, só vão querer trabalhar contigo. Se for uma pessoa honesta, que estuda, que se desenvolve, que tu não fica só querendo coisas inúteis e prazer a todo momento. Confiança é tudo, meus amigos. Eu finalizo esse vídeo com a tatuagem que eu tenho escrito aqui no meu peito. Tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Eu sei que parece o meme do Felipe Tito, mas eu realmente tenho tudo isso no meu peito. Provérbios 4, 23. E se tu gostou desse vídeo e dessa frase, escreve e curte aqui. Comenta o que tu mais curtiu do vídeo. E se quiser ver mais desenvolvimento, pode ir no meu perfil secundário lá, além do Boi Selvagem, Riceiro e Rossetti, tá aqui embaixo, onde eu falo mais sobre os assuntos. E tamo junto, espero que tenham gostado. Um beijo e tchau.